Salve fiel, salve Corinthians, salve você que tá aqui no nosso canal do Corintiano Comum e vamos ter como rotina um quadro do nosso canal, o Papo Reto Corintiano, rapaziada. Vamos trocar muita ideia das coisas que estão acontecendo aqui no nosso Corinthians e como o nosso pré-jogo, a gente acabou destacando aí algo inesperado. Venda do André Luiz, pré-acordo e tudo mais. Falamos aqui de valores. E não é que era verdade? Os caras estavam tentando vender a nossa joia. Na verdade, a gente estava entregando a nossa joia para um time italiano. Mais uma vez, o Corinthians demonstra o seu armadorismo, demonstra a sua incapacidade de chegar e valorizar o seu bem maior, que é a sua base. Vamos aí trocar essa ideia, mas antes de qualquer coisa, deixa o seu like, deixa a sua inscrição, vamos com a gente, Papo Reto Corintiano tá na área e vamos falar bastante aí sobre esse absurdo que, no final, podem gerar muitas consequências pro Corinthians, financeiras, e, mano, só mostra que as pessoas que estão lá não estão nem aí com o nosso Corinthians. Bom, a venda do André ela acabou sendo cancelada, assim como a chegada do Alisson foi cancelada. Pelo quê, rapaziada? O Alisson foi uma questão de contrato, aquele absurdo. Vai ter que pagar tanto pro São Paulo se o cara jogar tantas partidas, pelo menos 45 minutos. Vai ter que pagar tanto se jogar contra o São Paulo. Umas cláusulas absurdas. E com a força da fiel torcida, o contestamento da torcida em relação a tudo que foi exposto nessa possível contratação do Alisson, melou. O cara não veio. E olha que engraçado. Começou a ser divulgado, a ser pipocado aí no pré-jogo. A gente fez a live aí de pré-jogo. E se você quiser assistir também, mano, tá aqui no QR Code, aqui em cima do QR Code vai aparecer o encard, assiste aí nosso pré-jogo também, os vídeos do nosso canal. E foi muito legal. E a gente trouxe isso daí em destaque. Os valores que estavam sendo envolvidos naquele momento. E naquele momento, foi falado na live em valores de 25 milhões de euros. E a gente afirmou aqui, é muito pouco para um jogador do quilate do André. E olha só. E falamos também, temos que ver como irá ser feita essa negociação. Porque falam de 25, mas quando vai ver é bem menos do que isso. E foi bem menos do que isso. Foi especulado 22, 20, 19 milhões. Olha lá, 17 milhões. Sendo que 2 milhões eram por metas. Ou seja, o Corinthians teria direito a 15 milhões de euros. Por que tanta pressa de vender? E vender de qualquer jeito, rapaziada? Um rapaz extremamente talentoso, mais uma joia sendo lapidada aí, do terrão. Por que querer vender de qualquer jeito? Quem tá... Não vamos levantar suspeitas aqui, mas... E aí? Quem tá intermediando tudo isso? A janela europeia tá fechada. Os caras vão fazer certas consultas, mas por que tanto desespero para vender desse jeito? O Corinthians precisa vender. O Marcelo Paz já deixou bem claro isso para todo mundo, que o Corinthians vai precisar vender esse ano para alcançar suas metas. Mas precisa vender desse jeito? O André é esse cara? E as consequências desse cancelamento? Será que ninguém sabia que estava acontecendo coisa errada nessa negociação? Será que nosso presidente não sabia que isso era uma péssima negociação? Que os valores estão defasados? Se você vende um produto, você que dá o preço, não é o mercado. Quer levar um André? 45, 50 milhões, 100 milhões de euros. Por que não? Quem dá o preço é quem está oferecendo o produto. E não o comprador. E aí, até quando a gente vai continuar nessa daí?
Até quando a gente vai ser lesado por esses caras? Até quando, o fiel? Até quando o corintiano comum? Até quando o Corinthians você vai passar a perna em si mesmo? Aí, depois desse desabafo, vamos lá. 17 milhões, o Corinthians com 70%, cadê os outros 30%? Tá na mão do empresário? Não sabemos. Aí o Marcelo Paz, na entrevista dele, aí ele coloca em pontos aí, tipo, venda não, proposta sim. Corinthians precisa vender, mas com responsabilidade. Cadê a responsabilidade? A responsabilidade que pode custar muito caro para o Corinthians nesse momento. Aonde se teve trocas de e-mail e tudo mais, o Corinthians pode se lascar bonito. O Milan já cogita entrar na FIFA e, mano, entrar com processos e questões jurídicas e tudo mais em relação a possíveis trocas de e-mail, conversas. E pelo que tá se desenhando aí, só tava faltando a assinatura do seu presidente. Olha que beleza. Será que ninguém sabia que tava tendo coisa errada em relação a essa possível venda? O Corinthians poderia oferecer o André, mas e aí? Pagando menos que a multa rescisória nacional? Que história é essa? Você não tá achando estranho? Pra mim, cara, é um absurdo. E assim, o Corinthians pode ter sérias consequências financeiras dentro da FIFA, sendo que o Milan pode alegar um monte de coisa. E aí, a gente precisa de mais dívidas? A gente precisa de mais dores de cabeça? Por incompetência, amadorismo, irresponsabilidade? Até quando a gente vai viver com isso? Já não basta os caras lá que os caras não conseguem colocar na ética, mesmo falando que utilizaram cartões corporativos, tendo provas diretas de uso indevido. Agora vão vender um jogador, literalmente o patrimônio do clube, aonde você pode gerar muito mais receitas. É por isso que a gente tá na lama financeiramente, mano. Pega uma joia, pré-jogo, antes, pré-semifinal, não dá pra colocar na conta do jogador, porque o André foi quem carregou o primeiro tempo inteiro do nosso Coringão. E se você quer ir ver mais sobre o pró-jogo, ou os comentários que nós fizemos, vou deixar aqui. Opa! Aqui também vai ter um encarte do pós-jogo, onde a gente tem uma conversa de torcedor para torcedor, um papo reto direto. E o André, cara, mesmo sabendo ou não que aquele poderia ter sido o último jogo, entre aspas, porque se esse cara ele é vendido, ele vai ficar no Corinthians até a próxima abertura de janela, que é em junho, julho, que é quando termina o campeonato europeu. Mas aí agora com esse declínio aí, esse recuo depois das falas fervorosas do Dorival Júnior, que cagou o jogo inteiro contra o Novo Horizontino, mas fez a melhor coisa da vida dele, que foi falar sobre o absurdo de perca de mais jogadores por venda. O Corinthians precisa vender, mas não é justo ter que ficar remontando o time em cima com o carro andando. O Corinthians tem a questão financeira, só que ele precisa de um time competitivo. Não dá pra ficar remontando e remontando times. E ele falou que com as saídas dos outros jogadores, os que chegaram foi só pra repor. O Corinthians não tá com um grupo enxutão, mas tá aí. Com toda a repercussão, com todo o barulho que foi feito nas redes sociais, a galera aí do YouTube, o pessoal do Twitter, que fala muito sobre Corinthians, alertou sobre os valores que estavam sendo envolvidos. E com todo esse barulho, novamente,
essa diretoria covarde, sem vergonha, chegou e recuou. Porque viu que ia dar problema. E aí, até quando a gente vai ficar com esse amadorismo? Até quando a gente vai continuar criando bolas e bolas de neve de problemas por incompetência? Por incompetência, velho. Amadorismo. O Corinthians é gigante pra ter esses caras no poder. Pra fazer uma negociação do moleque de 19 anos valer menos que a sua... vender por menos que sua multa nacional. Vender menos que jogadores piores de outros clubes. Hoje, André, titular absoluto do Corinthians, campeão da Supercopa, da Copa do Brasil. Se eu não me engano, ele tava no elenco do Paulista. Pô, isso tudo não valoriza um moleque desse? Acorda pra vida, mano. Pô, você pega um futebol manager da vida, onde você pega e monta um time e você gerencia um time, ou qualquer outro joguinho de celular, onde você gerencia um clube, você vai conseguir gerenciar e vender jogadores melhores do que esses caras estão fazendo. Uma criança consegue negociar melhor que esses caras que estão aí. Quer vender? Venda direito. E Marcelo Paes, você colocou o seu na reta com a torcida. E parabéns, Dorival. Parabéns por ter falado, ter sido a voz do torcedor corintiano quando saiu essa notícia da possível venda do André. Agora vamos ver os desdobramentos, né, dessa palhaçada, essa vergonha que o Corinthians se presta mais uma vez em possíveis vendas, recuos e por aí vai. Beleza? Bom, rapaziada, Papo Reto Corintiano vai terminar aqui. Deixe seu like, a sua inscrição. Comente aí o que você acha de tudo isso. Assista os nossos vídeos, a nossa última live, o vídeo do pré-jogo, do pós-jogo. E comente aí. Vocês vão ver que a gente, no time ali quando saiu, a gente já achou muito estranho os valores que estavam sendo envolvidos. Beleza? Fiquem com Deus, deixe seu like, sua inscrição, compartilhe e vamos pra cima. Vai, Corinthians! Corinthians!